Mano, as Tartarugas Ninja começaram com uma piada, pô. Com uma grana de restituição de imposto de renda. E viraram um império de US$ 1 bilhão em 4 anos. E o Destruidor original, então? Não era aquele vilão reclamão que a gente viu lá na TV, não. Ele era um assassino que matou uma família inteira e no final ofereceram Harakiri pra ele. Coisas que a Globo jamais teria passado, pô. Imagina passando isso aí, passando propaganda do chiclete ping-pong. Vilaneando aqui, eu sou o Maurinho. E eu sou a Gabi. Bora! Gabi, a origem das Tartarugas Ninja é o maior caso de deu certo por acidente da história do entretenimento. Em março de 1984, Kevin Eastman e Peter Laird estavam na sala deles lá, fazendo o maior brainstorm da história. Tô ligada. O Eastman desenhou um jabuti de capuz usando um nunchaku como uma piada, mas o Laird achou engraçado e eles começaram a desenvolver essa história juntos. E o nome do estúdio dele já era uma piada por si só. Estúdios Miragem, porque realmente aquilo tudo não passava de uma miragem. Eles pagaram a primeira edição com restituição de impostos e o empréstimo que o Eastman fez com o tio dele. A primeira tiragem foram 3.000 revistas e eles venderam tudo em apenas 30 dias, cara. Isso aí em pequenas convenções de quadrinhos. E o quadrinho foi criado justamente como uma paródia de 4 séries famosas da época. Os Novos Mutantes da Marvel como premissa de um mentor adolescente. E também Cérebros, de Dave Sim, pelo conceito de animal antropomórfico e narrativa adulta séria. E Ronin, de Frank Miller, pela estética samurai e combate brutal com lâminas. E o maior roubo criativo de todos foi o Demolidor, também de Miller. O acidente das tartarugas usa o mesmo cilindro radioativo do lado do Matt Murdock. O vilão Stick virou Splinter e o clã Mão virou o clã Pé. É a paródia mais bem sucedida da história dos quadrinhos. Eles roubaram tudo do Miller e ainda ficaram milionários. Cara, e o quadrinho original não tem nada a ver com aquela série que a gente assistia na TV. Ele é muito mais sombrio, mais traumatizante e não tem nenhuma obsessão por pizza. Pessoal, o quadrinho original é irreconhecível para quem conhece só o desenho animado que passava na TV. Todas as tartarugas usavam a mesma máscara vermelha, não eram coloridas igual a gente vê no desenho, que tem o roxo, vermelho, laranja e azul, né? Eram diferenciados apenas pelas armas, sem as cores e sem aquelas piadas o tempo todo. Era um grupo de ninjas furtivos e altamente letais. E não aquele monte de mascote colorido, né? Não. E a violência? Não tinha cerimônia, não. Monstruosa. Leonardo usava katana pra matar. O Rafael apunhalava os seus inimigos sem hesitar. Era um quadrinho só pra adultos e não pedia desculpa pra ninguém por isso, não. Não, e era brutal mesmo, cara. E a pizza? Não tinha pizza não, pô. O que eles tomavam lá depois das batalhas? Cerveja, tomavam umas biritas lá. Goró. A pizza só foi entrar depois que adaptaram pra TV, pô. Imagina, ficar passando cerveja pra criança. Não dá, né? E a primeira batalha contra o Destruidor é lendária. Eles sobem no telhado, enfrentam o Orokusaki e o Leonardo atravessa ele com a espada. E o Destruidor caído ainda tenta explodir o telhado lá pra todo mundo morrer, pô. Mas aí o Donatello lança o bastão nele lá e derruba ele lá pra baixo. E eles mataram o vilão principal na primeira edição, Maurinho. Imagina se a Dona Marvel tivesse matado o Thanos no primeiro Vingadores. E quando isso aí foi adaptado pra TV, apagou-se tudo isso aí, pô. Viraram ninja sem sangue e meteram um destruidor que mais reclamava do que atacava. Mas essa sanitização foi o que criou o maior fenômeno de venda de brinquedos dos anos 90. Eu tinha, as 4. Eu também tinha. Pessoal, o Destruidor é um estudo de caso único, porque ele é fascinante e dependendo da mídia, ele pode ser completamente diferente. No quadrinho original lá da Mirage, ele era um assassino movido por vingança familiar. Orokusaki matou Hamato Yoshi e a Tang-Shen em Nova York em uma disputa de clãs. Isso aí não tá muito pra desenho não, né? Tá mais pra tragédia grega. Na continuidade da IDW em 2011 ficou ainda mais pesado. Orokusaki vivia no Japão feudal. Ele assassinou a Tang-Shen, matou os 4 filhos do Yoshi na frente dele e depois decapitou ele, cara. Não bastasse tudo isso, o querido usou magia negra para viver por séculos até o tempo presente. As tartarugas são as reencarnações dos 4 filhos de Yoshi que ele matou lá atrás. A vingança atravessou literalmente várias encarnações. Já no filme de 1990, ele é um manipulador sociológico. Ele não recruta mais ninjas, ele recruta adolescentes vulneráveis de Nova York.
Ele recruta jovens de lares desestruturados, jovens que não têm família, órfãos, delinquentes. E nisso ele oferece pertencimento e uma família. Fica tipo uma seita e isso é muito perturbador. Cria um império usando os mais vulneráveis como peões descartáveis, cara. E no desenho de 87, vira um reclamão de mão cheia, frustrado, que divide o poder com um cérebro alienígena dentro de uma barriga robótica, nada a ver. E o assassino imperdoável dos quadrinhos virou o cara que perdia toda semana pros Tartarugas Ninjas, cara. Ele ficava depois reclamando lá com o Krang. Detalhe, tudo adolescente. Só que eram os Tartarugas Ninjas, né, cara? E foi essa versão menos ameaçadora que vendeu absurdos 1 bilhão de doletas em brinquedos. Porque junto com ele veio a criação dos dois personagens mais amados da história do Tartaruga Ninja. E outra coisa, era o desenho que eu mais gostava, hein? Eu também. Gosto até hoje. Pessoal, o Bebop e o Rocksteady não foram criados por invenção artística. Eles foram criados porque a Playmates Toys precisava de moldes novos de brinquedos para encher as prateleiras a cada 3 meses, porque o negócio estava esgotando de uma forma absurda. E a lógica era simples, pô. Todo mundo já tinha os 4 tartarugas, pô. E aí, o que eles iam fazer? Vamos criar outros personagens. E acabou criando o Rocksteady e o Bebop. Aí, pra isso aí, pessoal, eles contrataram um roteirista só pra ele justificar esses novos personagens. Então, porque não adiantava nada. Eles terem os bonecos e não passar na TV, né? Tinha que ser justificado, pô, pras crianças querer comprar. Pra quem não se lembra, o Bebop era um mercenário humano que virou um javali mutante. E o Rocksteady também era um outro capanga humano que virou um rinoceronte. Os nomes são peculiares e vieram de estilos musicais. Bebop é jazz e o Rocksteady é o precursor do reggae jamaicano. E essa criação mudou tudinho na franquia. O mutagênico deixou de ser fluido de origem e virou a arma mais cobiçada do universo. E aí qualquer animal podia virar um vilão, qualquer inseto podia virar uma ameaça. E aí a fábrica de brinquedos podia ficar viva pra sempre. E o auge dessa escalada? O Super Destruidor do segundo filme. Porque ele toma um mutagênico, a sua armadura se funde no corpo e ele vira um super monstro. Ele foi interpretado por Kevin Nash, aquele lutador profissional, pô. Morreu em 2 minutos de filme, mas depois ele virou o chefe final de todo o jogo de fliperama do Tartaruga Ninja. E por falar em fliperama, a Konami fez 2 jogos cooperativos que foram o maior sucesso do mundo com as Tartarugas Ninja, que moldaram como uma geração inteira entende do que é jogar junto. Pessoal, entre 1988 e 1993, as Tartarugas Ninjas comandaram entre 50% e 70% do mercado de brinquedos infantis masculinos, superando G.I. Joe, He-Man e Transformers ao mesmo tempo, cara. Imagina, é muita coisa. Mas o Brasil tinha uma versão muito mais peculiar dessa história, com brinquedos da Estrela e da Gulliver e chiclete ping-pong com as Tartarugas Ninja ensinando sobre o Pantanal. Pessoal, o Brasil viveu a febre das Tartarugas Ninja de um jeito muito mais caótico do que nos Estados Unidos. As tartarugas entraram no show da Xuxa e na TV Colosso, na Globo. Depois foram para a Record Kids, lá em 2003. Depois para a Band e para o SBT nos meados de 2010. E os brinquedos criaram uma guerra de classes no pátio das escolas e nos quintais das casas. A Estrela veio com o licenciamento oficial, com bonecos articulados e a cabeça de plástico maleável. Era top. Já a Dona Gulliver veio com aqueles bonecos porcaria. Era de plástico duro. Plástico rígido, só mexia o braço assim. É, era foda. Com aquelas pinturas do zóio tudo mal feita. E a gente que era criança sabia distinguir perfeitamente quem tinha dinheiro e quem não tinha. Não, as pinturas não eram muito mal feitas, não. Ele era da hora. Era tudo rebocado. É, mas não era tipo... Não mexia igual os originais. E o chiclete ping-pong, pô. Aquilo dali, eles eram um gênio do marketing. Eles colocaram as Tartarugas Ninjas pra falar sobre o Pantanal, sobre as marés, sobre o oceano. Pensa num trem louco. O Michelangelo aparecia nas figurinhas lá falando sobre o nível das marés. E o Destruidor que falava sobre a Sussuarana do Pantanal, velho. Nenhuma criança aprendeu sobre ecologia na escola tanto quanto aprendeu com as Tartarugas Ninja no chiclete ping-pong. No chiclete ping-pong. E a pizza? No Brasil, nos anos 90, o Michelangelo pedia as pizzas de chocolate, de marshmallow, de manteiga de amendoim, de anchovas cruas. Com algas. Era uma bagunça.
E o Brasil, nos anos 90, de alguma forma normalizou a pizza como a comida da garotada. E desde então nós temos aí o delivery de pizza regaçando de vender. Mas toda essa cultura aí precisava de um cinema que fizesse jus, cara. E o primeiro filme foi um milagre de 13 milhões que rendeu 202 milhões de dólares. Mas as sequências foram uma tragédia, cara. Terríveis, podiam ser esquecidas. Pessoal, o primeiro filme de 1990 foi um milagre independente. Mas aí a sequência chegou com pressão dos pais para tirar os nunchakos e a violência. Forçaram até o Vanilla Ice a fazer uma performance no meio do filme. Resultado: orçamento quase dobrou, bilheteria caiu para 78 milhões. E a fórmula do terceiro filme, eu não gosto nem de lembrar. E em 2014 foi aquele filme que o Michael Bay foi o diretor, pô. Eles redesenharam o Destruidor lá, pô. O que é aquilo? A crítica arregaçou eles, cara. E mesmo ruim, o público abraçou e teve dinheiro suficiente pra fazer a continuação em 2016. A culpa é de vocês que assistiram no cinema. Né? Mas o público abraçou a ideia. Então, em 2016, a gente teve a continuação aí, que foi o filme que apareceu o Bebop, o Rocksteady, o Krang. Só que a continuação afundou em 82 milhões, pô. E afundou aquela era inteira. Mas aí, em 2023, teve o Mutante do Seth Rogen. Esse foi bom. Arte de rascunho adolescente, estética de mural urbano. Basicamente, pegaram o DNA do Homem-Aranha através do Aranhaverso e jogaram nas Tartarugas Ninjas. 95% de aprovação no Rotten Tomatoes. É isso aí, meu povo, de restituição do Imposto de Renda 84 ao filme mais bem avaliado em 2023. Essa é a história mais maluca do pop. É isso aí, pessoal, falamos hoje das Tartarugas Ninja. Quem é tiozeira igual a gente, né? É fã aí. Comenta aí, você era do time dos bonecos da Estrela ou dos bonecos da Gulliver? E qual versão do Destruidor você acha mais aterrorizante? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, pô. Esse aqui é o Vilaneando. Segue a gente lá nas redes sociais, @Vilaneando. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Fui!